Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, ative o sininho embaixo do vídeo e me ajude a fazer com que o canal cresça em número de inscritos e visualizações, para que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui no YouTube de maneira gratuita e democrática. Pessoal, como vocês sabem, estamos tendo essa série de aulas aqui em preparação para a primeira fase do 40º Exame de Ordem da OAB, que será nesse mês de março do ano de 2024. Então, nós estamos tendo, além das aulas teóricas, várias aulas teóricas, vários temas que nós traçamos e que nós analisamos até agora, como também nós estamos analisando as questões práticas, porque a primeira fase não tem como fugir disso. A análise de questões é fundamental. É importante a análise de questões das últimas provas. Nós já analisamos o 39º, o 38º, o 37º e também o 36º exame. Nós analisamos os 4 últimos exames anteriores a esse agora que vocês vão prestar, o 40º exame. Nós vimos as 5 questões que caem na primeira fase em direito tributário, mas nós vamos ver mais outro exame anterior. Eu estou começando dos mais recentes até um pouco aqueles mais antigos. Hoje nós vamos analisar o 35º exame de ordem, que ocorreu no ano retrasado, no ano de 2022. Tudo bem? Pessoal, então, como sempre, vou colocar a minha imagem aqui no lado, vou ampliar aqui os slides de apresentação, nós vamos ler as questões e descobrir em conjunto qual que é a alternativa correta das 4 alternativas, qual delas é a correta para as questões de tributário, tudo bem? Vamos lá, então. Perfeito, pessoal, ampliando aqui os slides. Hoje, como eu comentei com vocês, nós vamos analisar o 35º exame de ordem, organizado, como sempre, pela Banca FGV. Essa prova ocorreu em 2022 e eu peguei a prova tipo 1, que é a prova de cor branca. Lembrando que temos outras provas também, a cor azul, verde e amarela, para a primeira fase da OAB. Lembrando que as questões são sempre as mesmas, só muda a disposição de cada uma delas, tudo bem? Então, nós vamos analisar cada uma dessas questões e vamos entender o que se foi questionado em cada uma delas, quais são os temas que a FGV mais gosta de perguntar em primeira fase. Vamos lá, então. Nossa primeira questão aqui do bloco, pessoal, como vocês sabem, minha imagem aqui, ela bloqueia uma parte da questão, inclusive ela está bem grande, a minha imagem aqui no canto. Quando eu for ler as alternativas, eu vou remover a minha imagem aqui e nós vamos ler em conjunto a questão para entender o que ela está tratando aqui para nós. Vamos lá. Questão 22, a nossa primeira questão do bloco, diz o seguinte: Marcelo, servidor do Estado X, verificando sua conta bancária, percebeu que houve a retenção a maior do Imposto sobre a Renda, IRRF, que é o Imposto de Renda retido na fonte, incidente sobre sua remuneração. Objetivando receber a quantia recolhida a maior de volta, Marcelo ajuizou ação de repetição de indébito, incluindo no polo passivo o Estado X. Sobre a hipótese descrita, assinale a alternativa correta. Pessoal, antes de eu ler as alternativas, lembra que nós já tratamos sobre isso aqui no canal. Quando envolver servidor público, abre o olho. A regra geral, quando nós analisamos a parte dos impostos, como o imposto de renda, a regra é da União. Nós sabemos que o imposto de renda, de acordo com o artigo 153 da Constituição Federal, ele é um imposto federal. Agora, quando envolve servidores públicos ligados a um determinado ente político, aí a regra entra numa exceção. Quem cobra imposto de renda de servidor público do Estado, retido na fonte, é o Estado respectivo. É claro que depois desse valor uma parte vai para a União, mas quem retém na fonte, no salário do servidor público estadual, é o Estado.
Mesma coisa, se nós estivéssemos falando de servidor público municipal, quem retém o imposto de renda retido na fonte do salário do servidor público municipal é o município, não é a Receita Federal que vai fazer isso. Então, servidor público distrital, quem vai reter é o Distrito Federal e assim por diante. É o ente político ao qual o servidor público está vinculado. Então, sempre abra o olho, porque mais de uma vez, pessoal, eu já vejo cair em primeira fase falando de servidor público. Falou de servidor público, já abre o olho, já entra na exceção, porque o servidor público ele tem um regime específico de tributação. Até mesmo, por exemplo, para as contribuições previdenciárias. A contribuição previdenciária retida no salário do servidor público estadual vai para um fundo especial, que é o Fundo do Servidor Público do Estado. Quem retém a contribuição previdenciária do servidor público é o Estado ao qual esse servidor está vinculado. Da mesma forma, servidor público municipal, quem retém a contribuição previdenciária é o município ao qual esse servidor está vinculado, e assim por diante. Então, a regra geral para tributos federais, e como, por exemplo, os impostos de renda, ou contribuições federais, como a contribuição previdenciária, a regra geral é a União que cobra. Mas, para servidores públicos, aí é um regime específico. Então, cuidado com isso. E com base nisso, ele pergunta o seguinte, que ele está propondo uma ação em face do Estado, pedindo esse valor a maior que foi retido. De volta, né? Pedindo esse valor de volta pela esfera judicial. Sobre a hipótese descrita, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. O imposto sobre a renda é um tributo de competência exclusiva da União e, portanto, o polo passivo deve ser integrado pela União. B. Marcelo não possui legitimidade ativa para propor ação de repetição de indébito, visto que não suportou o ônus tributário. C. Somente o Estado X tem legitimidade para figurar polo passivo da ação de restituição de indébito do imposto sobre a renda retido na fonte proposto por seus servidores. D. Tanto o Estado X quanto a União deveriam figurar solidariamente no polo passivo da ação de repetição de indébito. Pessoal, é claro que o imposto é de competência federal e é claro que a União, o Estado, no caso aqui o Estado X, uma vez retendo esse valor para ele, depois uma parte ele vai passar para a União. Mas, quando envolve servidor público, quem tem a prerrogativa primária é o ente político ao qual esse servidor está vinculado. Marcelo é servidor do Estado. Então, é o Estado X que vai retirar do seu salário este valor, esta quantia, essa porcentagem para ser declarado como imposto de renda. Então, pessoal, com base nisso e com base como o Estado tem a prerrogativa primária de exigir este imposto do Marcelo, a alternativa correta, segundo o gabarito oficial, é a alternativa C, de casa. Somente o Estado X tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de repetição de indébito do imposto sobre a renda retido na fonte proposto por seus servidores. Então, pessoal, quando envolve servidor público, aí é um rito específico. Quem tem a competência é o ente político ao qual esse servidor está vinculado. Se esse servidor, o Marcelo, no caso, fosse servidor do município, aí quem iria exigir, no caso, este imposto, e para quem o Marcelo teria que pedir a restituição do valor pago a maior, seria do município, ao qual é o ente político que ele está vinculado. Mas como aqui ele está falando de servidor do Estado, quem tem a competência exclusiva é o Estado X. Portanto, somente ele pode ser polo passivo desta ação de repetição de indébito para a cobrança por via judicial desse valor retido a maior da fonte, no caso do seu salário. Tudo bem? Então, a alternativa correta é C, de casa. Somente o Estado X tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de repetição de indébito do imposto sobre a renda retido na fonte proposta por seus servidores. Tudo bem? A alternativa C é a correta para a questão 22. Vamos lá. Questão 23. Vamos ler primeiro o enunciado, depois as alternativas. Vamos lá.
A empresa pública estadual XYZ SA, com imunidade tributária que a desonera do pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, reconhecida desde o ano 2020 por decisão do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, deixou de cumprir diversas obrigações acessórias relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, referente ao ano base de 2021. Em decorrência disso, foi autuada e recebeu multa pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias. A empresa procura você, como advogado, indagando sobre a validade da exigência desta penalidade pecuniária, uma vez que sua imunidade já foi reconhecida. Diante desse cenário, sobre a autuação fiscal e a respectiva cobrança de multa, assinale a alternativa correta. Pessoal, uma coisa antes da gente ler as alternativas. O que a questão está dizendo para nós? Que existe uma pessoa jurídica que é imune de pagar um tributo de acordo com uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que interpretou a Constituição e estendeu esta imunidade para este ente político, essa empresa pública. Professor, isso é possível? Sim. Lembra que a imunidade tributária ela só se aplica, por exemplo, aos entes políticos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, e também aos entes da administração pública indireta, fundações públicas e autarquias. Mas o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão de controle de constitucionalidade, ele estendeu também para empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso ocorreu, por exemplo, com a Correios, também que beneficiou os bancos públicos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Então, para atividades públicas, eles são entes imunes. O Supremo já decidiu sobre isso, já é um entendimento consolidado, já é um entendimento que já transitou em julgado. Portanto, essa imunidade que se aplica aos entes políticos se estendeu também a empresas públicas e sociedades de economia mista. Entretanto, pessoal, imunidade só se estabelece para a obrigação principal. Quando você fala com um ente político, por exemplo, ou outro ente público, ele é imune de pagar o tributo. Mas isso não o imuniza, não o dispensa de cumprir as obrigações acessórias. Então, quando a gente fala que existem os entes que são imunes, eles são imunes de pagar, obrigação principal, mas obrigação acessória é outra coisa, de prestar informações ao fisco. Então, os entes imunes que existem lá no artigo 150 da Constituição, templos religiosos, por exemplo, partidos políticos, associações sem fins lucrativos, esses entes previstos no artigo 150, eles são imunes de pagar a obrigação principal, mas eles devem prestar informações acessórias ao fisco, inclusive sobre os valores que recebem. Então, a renda que recebem, o acréscimo patrimonial que recebem, eles devem declarar isso lá no site da Receita Federal, na declaração de imposto de renda. Mas isso não aconteceu no caso dessa empresa pública, que é uma empresa pública estadual, XYZ SA. No caso, essa pessoa jurídica não arcou com esta obrigação, a obrigação acessória de prestar informações ao fisco. Portanto, por ela não ter cumprido com esta obrigação acessória de prestar informações ao fisco, ela tem que arcar com penalidades pecuniárias, além de ter que cumprir essa obrigação. Porque lembra que o Código Tributário Nacional diz que, se não cumprir com a obrigação acessória, ela se reverte em obrigação de pagar, que no caso é a multa, que é a penalidade pecuniária. E diante disso, portanto, então, imunidade não dispensa de obrigação acessória, só da obrigação principal. Diante disso, nós vamos ler as alternativas. Alternativa A. São inválidas e ilegais, por inexistir a obrigação tributária principal, e aplica-se a regra de que a obrigação acessória segue a obrigação principal. Está estranha essa questão, né? Questão B. São válidas e legais, porque o descumprimento da obrigação acessória, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. C. Só poderiam ser exigidas caso a imunidade tributária daquela empresa não fosse reconhecida ou revogada. E D. São inválidas e ilegais,
porque a imunidade tributária veda também a exigência do cumprimento de obrigação acessória errada. Essa questão D, nós já vimos que não. A obrigação principal deve ser cumprida, a obrigação principal ela é dispensada, mas a obrigação acessória deve ser cumprida porque uma não depende da outra. Então, diante disso e analisando essas 4 alternativas, a alternativa correta segundo o gabarito oficial, para nós, é a alternativa B de bola. O que diz a alternativa? Diz o seguinte: são válidas e legais porque o descumprimento da obrigação acessória, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, no caso, multa. Quando eu não cumpro uma obrigação acessória, isso se reverterá em pagar uma multa. Se eu não presto informações ao fisco, se eu não passo informações no site da Receita Federal, quanto que eu lucrei, quanto que eu tive de despesa, qual foi meu déficit, qual foi meu hábito da empresa, apresentar os documentos contábeis, os livros contábeis da empresa, tudo isso solicitado lá na Receita Federal. Se a empresa não arca com esta obrigação, ela vai arcar, além de ter que cumprir obrigatoriamente ela vai ter que arcar com o pagamento de multa que vai incidir, que é a obrigação principal, porque é uma obrigação de pagar. Não é propriamente o tributo, porque tributo não é penalidade pecuniária. Ele não vai pagar o valor em si do tributo, mas vai pagar a multa por não prestar a obrigação acessória. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a B de bola. São válidas e legais porque o descumprimento da obrigação acessória, mesmo por empresa imune, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Tudo bem? Muito bem. Uma outra questão que nós podemos trazer aqui é o seguinte, pessoal, a questão 24, que diz para nós o seguinte: essa questão, pessoal, ela trouxe sobre contribuições sociais, a PIS e a COFINS. Lembrando que a reforma tributária, o que ela pretende? Ela pretende, como ela foi aprovada no Senado, já está aprovada, mas ela ainda tem um período de vacatio legis para que ela possa viger no nosso ordenamento jurídico. Na reforma tributária, um dos objetivos é suprimir e resumir essas contribuições a PIS e a COFINS e juntar com outros impostos e formar apenas um único tributo, que a gente vai ver isso depois de uma aula específica, que a gente chama lá fora, basicamente, de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. A proposta é criar um único tributo que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Houve a unificação dessas duas contribuições sociais. Mas, na época dessa questão, a reforma tributária ainda não havia sido aprovada no Congresso. Então, nós vamos ler essa questão que traz para nós a seguinte questão. Ela diz o seguinte: a sociedade empresária Comércio de Roupas ABC Limitada deixou passar o prazo para a interposição de embargos à execução em ação de execução fiscal ajuizada em agosto de 2021, relativa à cobrança de PIS e COFINS do período de janeiro a março do ano de 2010, não declarados nem pagos, objetos do lançamento de ofício decorridos em dezembro de 2014 e não impugnados. Sabendo que a sociedade pretende apresentar uma exceção de pré-executividade, visando a afastar a exigibilidade e extinguir a ação de cobrança, seu advogado, como argumento cabível para esta defesa, poderá requerer. Aí dizem as alternativas: A. O arrolamento de testemunhas, ex-funcionários, para comprovar que não teria havido vendas no período alegado como fato gerador. B. A realização de perícia contábil dos seus livros fiscais para comprovar que não se teria havido faturamento no período alegado como fato gerador. C. O reconhecimento de prescrição de crédito tributário apenas pela análise de prazos de lançamento e cobrança judicial. E D. A juntada da declaração de imposto sobre a renda de pessoa jurídica e a escrituração contábil do exercício fiscal no período alegado como fato gerador para comprovar que a sociedade empresarial teria tido prejuízo e, por isso, não teria ocorrido o fato gerador das contribuições sociais objeto da cobrança. Pessoal, nós temos dois meios de defesa na fase de execução fiscal. Nós temos a exceção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal.
Quando a gente estudou na aula de execuções fiscais que nós já tivemos aqui no canal, existe uma diferença básica, uma das diferenças básicas entre exceção de pré-executividade e embargos. No caso dos embargos, eu tenho que garantir um valor em juízo. Na exceção de pré-executividade, não há necessidade de se garantir algum valor. Então, embargos exige o depósito prévio como requisito para se propor essa defesa, e exceção de pré-executividade, não há essa necessidade de valor depositado em juízo. Segunda questão, segunda diferença. Os embargos à execução fiscal, eles demandam dilação probatória, produção de provas. Para a exceção de pré-executividade, não há dilação probatória. Então, não pode, numa fase processual, se exigir produção de prova na exceção de pré-executividade. Qualquer tipo de prova. Prova pericial, prova testemunhal, prova analítica, não importa o tipo de prova que você produza no processo. A única prova que é admitida é a prova documental, que já está pronta e é juntada aos autos do processo. Então, é a prova já documentada, apresentando um direito factível, um direito, como se a gente chama no mandado de segurança, um direito líquido e certo, um direito que é factível, um direito que é claro, percebível. Então, é um documento que já é montado, que já é pronto e só é juntado aos autos do processo para propor a exceção de pré-executividade. Então, a exceção de pré-executividade, que também é o meio de defesa do contribuinte devedor, essa exceção não demanda dilação probatória, pericial, analítica, testemunhal ou qualquer outra. Ou produção de novas provas documentais, apenas ajuntado de uma prova já produzida. Antes, uma prova já feita, uma prova já existente, que comprova a existência de um direito certo, de um direito factível, de algo que não precisa demandar dilação probatória para comprovar esse direito. Já há um documento que já é juntado aos autos. Diferente dos embargos. Os embargos admite, no caso, uma juntada de provas, admite, no caso, produção de provas. Então, por conta disso, nós já vemos que há algumas alternativas aqui erradas. Não pode haver dilação probatória para exceção de pré-executividade. E com base nisso, a questão correta, a alternativa correta para a questão 24, segundo o gabarito oficial da OAB-FGV, é a alternativa C de casa. O reconhecimento de prescrição do crédito tributário apenas pela análise dos prazos de lançamento e cobrança judicial. Apenas você alega um direito que já existe. Alegou que houve a prescrição do crédito tributário. Já houve a prescrição do crédito, já passou esse prazo. E lembrando que o prazo de prescrição é um prazo de extinção. Se houve a prescrição do crédito, esse crédito não pode ser mais usado como objeto de execução fiscal. Portanto, há a extinção da obrigação de pagar o tributo, de cobrar esse tributo. Portanto, a prescrição é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. O reconhecimento da prescrição de crédito tributário apenas pela análise dos prazos de lançamento e cobrança judicial. Então, basta isso, pessoal, para apresentar nos autos do processo. Você junta essa comprovação de que há o reconhecimento da prescrição do crédito. E se há prescrição, não há como se prosseguir com a execução fiscal. Portanto, a execução fiscal, nesse caso, é ilegal. E o meu cliente, o nosso cliente aqui, no caso da sociedade empresária Comércio de Roupas ABC Limitada, ela não é mais obrigada a pagar este crédito tributário. O que nos leva à alternativa C de casa. O reconhecimento da prescrição do crédito tributário apenas pela análise dos prazos de lançamento e cobrança judicial já ocorreu, portanto, esse é o dado suficiente para ser juntado na sua exceção de pré-executividade, o que não pode haver demanda pericial e nem testemunhal, por isso que a alternativa A e B estão erradas, e o que nos sobra é a alternativa C, porque na alternativa dele diz juntada de declaração de imposto de renda e escrituração contábil. Na verdade, pessoal, isso daqui não é a maior questão. A maior questão é o prazo que já se transcorreu, que até ele falou aqui, os prazos que já passaram de 5 anos. Passado o prazo de 5 anos, há, no caso, o quê? A prescrição do crédito. A prescrição para se poder cobrar este valor em juízo. Tudo bem?
Então, basta isso para ser alegado na exceção de pré-executividade. A alternativa correta é a C, tudo bem? Perfeito, pessoal. Continuando aqui. Questão 25, vamos lá. O Estado alfa concedeu, por lei ordinária, observadas as regras orçamentárias, isenção de IPVA para automóveis exclusivamente elétricos, fundamentando que a tributação possui uma importante função extrafiscal e objetivos ecológicos. José é proprietário de um automóvel registrado perante o Detran do Estado alfa, movido a biogás, combustível considerado inovador e não poluente, produzido a partir de resíduos orgânicos como lixo, cana, biomassa e etc., e refinado em biometano para abastecer carros. Desejando José obter para si o mesmo benefício fiscal dos carros elétricos, ele contrata você como advogado para fins de requerimento administrativo da isenção. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. As alternativas dizem o seguinte: alternativa A. É possível a concessão de benefício fiscal por analogia e interpretação extensiva aos automóveis movidos a combustível de biogás? B. É possível a concessão de benefício fiscal tendo em vista a função extrafiscal e o objeto ecológico do combustível de biogás? C. Não é possível a concessão de benefício fiscal ao automóvel movido a biogás, pois deve ser interpretada literalmente a legislação que dispõe sobre a outorga de isenção. E D. Não é possível a concessão de benefício fiscal aos automóveis movidos a biogás, tendo em vista ser necessário comprovar os benefícios ecológicos por meio de perícia técnica, procedimento vedado na esfera administrativa. Pessoal, uma questão que é importante lembrar: isenção é somente concedida por lei, diferente de anistia, que é concedida por ato administrativo. Então, aqui o que aconteceu? O Estado concedeu este incentivo, esta isenção, por meio de uma lei ordinária. Então, está aí tudo bem. E ele disse que para automóveis exclusivamente elétricos, ele concederia esta isenção. O José não tem um carro elétrico, ele tem um automóvel movido a biogás. Mas aí ele pensou assim: se para carro elétrico pode conceder isenção de IPVA, para o meu carro também poderia, porque o meu carro também não polui o meio ambiente. Mas o problema é o seguinte, gente: a isenção ela é taxativa. A lei que define quem é beneficiado. Se a lei diz taxativamente que é só benefícios elétricos, só automóveis elétricos vão receber o benefício de isenção, é só automóveis elétricos. Então, deve ser interpretado taxativamente. Não pode haver analogia, interpretação comparativa para beneficiar alguém. Não existe isso. Concessão de isenção para outra pessoa por meio de analogia, por meio de uma interpretação do direito, por meio de um ato administrativo, isso não é possível. A concessão de isenção ela é taxativa. A lei tem que dizer claramente a quem ela concede e sob qual pretexto. Então, ela concede isenção apenas para carros elétricos. José não é proprietário de carro elétrico. Mas é ecológico. Não importa. Ele não é proprietário de carro elétrico. E se não é proprietário de carro elétrico, ele não pode ser beneficiado pela isenção. Diante disso, a alternativa correta que sobra para nós, segundo o gabarito oficial, é a alternativa C de casa, o que eu acabei de falar para vocês. Não é possível a concessão de benefício fiscal aos automóveis movidos a biogás, pois deve ser interpretado literalmente a legislação que dispõe sobre a outorga de isenção. Então, como eu falei, isenção é taxativo. A lei é apenas ela que pode conceder isenção e ela diz taxativamente, claramente, objetivamente, quem é beneficiado ou que objeto é beneficiado. Então, se é carro elétrico, é carro elétrico. Ponto final. Não importa se o carro é movido a energia solar, eólica, biogás, ele falou só carro elétrico. Então, se é carro elétrico, há isenção de IPVA. Se não é carro elétrico, essa isenção não é concedida, porque a isenção não é concedida por analogia ou por ato administrativo. Ela é taxativamente concedida por lei. O que nos sobra? A alternativa C de casa. Não é possível a concessão de benefício fiscal, no caso a isenção, aos automóveis movidos a biogás,
pois deve ser interpretado literalmente a legislação que dispõe sobre a outorga de isenção. Tudo bem? A alternativa C de casa é o que sobrou para nós para a questão 25. Perfeito? E para a nossa última questão, vamos lá. Questão 26. O que a questão 26 diz para nós aqui de importante? Vamos lá. A Sociedade Empresária ABC Limitada foi criada em janeiro de 2020 e estabelecida no município Alfa. É especializada em recauchutagem de pneus, a atividade na qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que esses passem por um complexo processo de recuperação de borracha e de sua forma, raspagem, colagem, vulcanização e etc., transformando o pneu velho e desgastado em um pneu novo para uso do respectivo cliente em seu automóvel. Antes de iniciar suas atividades, ainda na fase de regularização fiscal, você é chamado para emitir parecer sobre qual imposto incidirá sobre a operação. Diante desse cenário, incidirá. No caso, ele está falando sobre uma operação. Que operação foi essa? A especializada em recauchutagem de pneus, atividade no qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que esses passem por um complexo processo de recuperação da borracha e de sua forma, raspagem, colagem, vulcanização, transformando o pneu velho e desgastado em um pneu novo para uso do respectivo cliente de seu automóvel. Então, existe aqui uma prestação de serviços. Antes, pessoal, o que existia antes da reforma tributária? Nós tínhamos dois impostos, o ICMS e o ISS. O ICMS, pessoal, é para o âmbito estadual e o ISS é para âmbito municipal. ICMS estadual, ISS municipal. ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. ISS é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Qual que é a diferenciação que existia? A Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116, ela mostra uma lista taxativa de serviços que sofrem a sofrem a tributação de ISS. Na Lei Complementar 116, lá tem uma lista taxativa de todos os serviços que sofrem a tributação de ISS. Os serviços que não estiverem lá, se aplica por exclusão o ICMS. A regra é ISS, a exceção é ICMS. Principalmente se o serviço se deu em âmbito municipal, dentro de uma cidade. Se estamos falando de um serviço municipal, a regra é ISS. Em âmbito estadual ou intermunicipais, aí seria o ICMS estadual, tudo bem? É claro que essa regra foi alterada pela reforma tributária, que unificou esses impostos em um só, para evitar essa confusão. Agora, o que havia naquela época, né, da questão? A regra antiga, o ISS como regra geral, o ISS que é regido pela Lei Complementar 116 e o ICMS que é aplicado por exclusão. Aí, nesse caso, nesse serviço específico, o que se aplica? Alternativa A, o Imposto sobre Serviço, ISS, uma vez que a atividade da sociedade empresária é realizada por encomenda do proprietário do automóvel, dono dos pneus. B, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, uma vez que na operação descrita, os pneus são considerados mercadorias. C, o Imposto sobre Produtos Industrializados, uma vez que na operação descrita há um processo de industrialização na recauchutagem de pneus na espécie transformação. D, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, uma vez que nesta operação os pneus são considerados mercadorias acrescidos do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, uma vez que há um processo de industrialização na operação. Segundo o gabarito oficial, né, da Banca FGV, a alternativa correta para nós, aqui da questão 26, é a alternativa A, como eu falei.
O imposto sobre serviços, ISS, que é a regra, uma vez que a atividade da sociedade empresária é realizada por encomenda do proprietário do automóvel, dono dos pneus. Pessoal, a regra é a aplicação de ISS. Exceção é ICMS. Se falarmos de um serviço simples, ele está previsto na Lei Complementar 116, no rol taxativo da Lei Complementar 116. Aí se aplica o ISS municipal. A exceção é o ICMS estadual. E aí sim, o ICMS estadual se aplica para serviços intermunicipais ou interestaduais. Agora, como a questão aqui não falou de serviço interestadual ou intermunicipal, o ICMS não se aplica aqui. E como está falando de um serviço específico, previsto já no rol da Lei Complementar 116, e é um serviço local prestado ao proprietário do automóvel, nesse caso, pessoal, esse serviço específico prestado ao proprietário, destinado apenas a ele, ao consumidor final, no caso, se aplica como regra o ISS municipal ao empresário que é dono deste automóvel para fazer esta mudança, para fazer esta alteração, esse reajustar dos pneus, tá? Então, a alternativa correta para nós é a alternativa A, o imposto sobre serviços, o ISS, uma vez que a atividade da sociedade empresária é realizada por encomenda do proprietário do automóvel, dono dos pneus. Tudo bem? Alternativa correta é a A para a questão 26. Perfeito? E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de todos na aula de hoje. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Se quiser que eu compartilhe os slides dessa aula, eu compartilho com vocês por e-mail. Deixe o e-mail de vocês também aqui nos comentários que eu passo para vocês esse arquivo, em PowerPoint ou em PDF. Fico à disposição para esclarecer as demais dúvidas e, mais uma vez, peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça e, assim, consiga atingir o maior número possível de pessoas no YouTube para que o conhecimento do direito tributário seja acessível a todos aqui na plataforma, tá bom? E é isso, pessoal. Vou tirar aqui dos slides de apresentação, vou ampliar a minha imagem. E se tiverem dúvidas, como eu disse, por favor, deixem nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Bons estudos, pessoal. Perseverem, estudem, se dediquem, que vai dar tudo certo. Bons estudos a todos. Agradeço aí pela atenção de todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.